Hoje falaremos sobre tudo o que você precisa saber sobre dano ambiental para atuar tanto em processos civis, em processos administrativos, em licenciamento ambiental, em processos criminais, com consultoria ou com advocacia ambiental. Mas antes de iniciarmos o tema, ative os sinos das notificações, siga esse canal para ter acesso a conteúdo frequente sobre como atuar na área de meio ambiente de forma prática e eficiente, seja com consultoria ou com advocacia ambiental. A obrigação ambiental ela é pro terreno, ou seja, ela adere-se ao imóvel, ela acompanha esse imóvel independente de quem seja o proprietário. Isso na prática quer dizer que, se você adquiriu um imóvel com dano ambiental, você também adquire a responsabilidade em reparar esse dano. Um exemplo, se você adquire um imóvel que tenha um desmatamento nele, você adquire também a responsabilidade de reflorestar aquela área desmatada. Essa responsabilidade ela é objetiva. Você passa a ter ela independente de você ter culpa ou dolo nos motivos que ocasionaram aquele dano ambiental. Recentemente, o STJ ele julgou o tema 1404 de 2023, onde pacificou o entendimento que além da responsabilidade ela ser objetiva, ela também é solidária. Isso quer dizer que os proprietários anteriores que causaram um dano ambiental ou que possuíram aquele imóvel após a existência desse dano ambiental, eles também têm responsabilidade sobre esse dano e a obrigação de repará-lo pode ser exigida de qualquer um deles ou de todos eles. Na prática, acontecia muito a seguinte situação: o cidadão ele possuía um imóvel, ele causava um dano ambiental naquele imóvel e posteriormente ele vendia esse imóvel para um terceiro. Esse terceiro que adquiriu esse imóvel com o dano ambiental, ele passava a ter a obrigação de reparar esse dano. E muitas vezes, devido ao desconhecimento do direito ambiental, a pessoa adquiria esse imóvel sem saber da existência desse dano e sem saber que ela estava também adquirindo a obrigação de reparar esse dano ambiental. Com esse recente julgado do STJ, pacificou que essa obrigação de reparar o dano ambiental, ela não precisa ser exigida só do atual proprietário do imóvel. Ela pode ser exigida também daqueles outros proprietários anteriores que possuíram o imóvel com o dano ambiental ou causaram dano ambiental. Ela só não pode ser exigida daquela pessoa que possuiu o imóvel antes da existência do dano ambiental. Mas todos aqueles que o possuíram após a existência desse dano ambiental, eles têm responsabilidade na questão quanto à reparação desse dano. E essa responsabilidade pode ser exigida de qualquer uma dessas pessoas que tiveram um nexo de causalidade com aquele dano. É importante para você, operador do direito, para você que trabalha com consultoria ambiental, entender que, devido à responsabilidade em reparar o dano ambiental ser objetiva, ou seja, ela não exige culpa nem dolo, culpa quer dizer que aquele dano ambiental ele foi ocasionado por uma negligência, por uma imprudência ou por uma imperícia. E dolo quer dizer que a pessoa ela tinha a vontade, o objetivo de causar aquele dano mesmo. Então, para a existência da responsabilidade ambiental, não precisa ter culpa nem dolo. Basta ter apenas um nexo de causalidade, ou seja, um fato que ligue a pessoa ao dano. Por exemplo, o atual proprietário de um imóvel cujo dano tenha sido causado por outro, tem um nexo de causalidade que o liga ao dano, que é ser o proprietário do imóvel onde existe aquele dano. Então essa responsabilidade ela pode ser exigida desse proprietário que não teve culpa nem dolo e também pode ser exigida dos proprietários anteriores que possuíram o imóvel, onde neste caso existe um nexo de causalidade entre eles também e o dano ambiental.
Quanto a essa questão de dano ambiental, para você que atua na área de meio ambiente, seja com consultoria ou com advocacia ambiental, é de suma importância você entender que devido a essa responsabilidade objetiva, o órgão ambiental ou o Estado, ele não precisa comprovar a existência do dano ou mensurar o dano num processo administrativo, numa ação civil pública, num processo penal. É muito comum o profissional da área ambiental, quando ocorre uma autuação, quando ocorre um processo ambiental, ele alegar que o órgão ambiental não comprovou ou não mensurou o dano ao meio ambiente. Mas, para você ter êxito no processo, você que precisa apresentar um laudo comprovando a inexistência do dano, porque caso contrário, o seu processo certamente será indeferido, você não terá êxito, porque a responsabilidade pelo dano ambiental ela é objetiva e devido também ao princípio da precaução, onde ele estabelece que nós não somos responsáveis somente por aquilo que sabemos, mas também por aquilo que deveríamos saber e até mesmo por aquilo que deveríamos duvidar, no caso de processos ambientais, é necessário que você providencie um laudo comprovando a inexistência do dano ambiental. Não basta você alegar apenas que não teve o dano ambiental devido ao órgão ambiental ou ao Estado ele não ter apresentado nenhuma comprovação objetiva desse dano. Essas alegações certamente não levarão a êxito a sua atuação no processo ambiental. O que pode levar a êxito a sua atuação no processo ambiental é você comprovar, através de um laudo técnico, a inexistência desse dano.